Porque na odontologia, qual é o problema? Em 90% você não tem sintoma do que acontece. Quando dá um sintoma, a coisa está muito complicada. O HIV estava muito em alta. Sim. A gente pegava muitas pessoas que não sabiam, nunca tinha feito o teste. E a gente, olhando como está a boca, falava assim, você devia fazer um exame de sangue, estava quebrado. Dava lá, HIV. Ele é cirurgião dentista especialista, atua com excelência em próteses, implantes, estética dental e reabilitação oral. Profissional comprometido que une técnica, tecnologia e cuidado a cada atendimento. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ednei Dias. A gente fala, pô, você faz a cirurgia de implante, tira 20 dentes, põe não sei quantos de implante, o cara não incha, não dói, no outro dia já tá andando, tal, como assim? Porque a gente tem todo um tratamento diferenciado que a gente faz de dentro pra fora. Na época de 2015, esse é um dado interessante, e fizemos uma pesquisa. Saber por que a pessoa não vai no dentista, não cuida da boca? É uma questão o quê? Educacional, é uma questão financeira? E, pasme, não é questão financeira. Era inacreditável, era uma questão educacional. Uma das últimas pesquisas, que aí depois liberou o dentista de UTI, que não existia. Essa pesquisa fez o quê? Que ia um profissional lá, higienizando a boca dele lá, 2 vezes ao dia. O profissional vem, cara, tá em coma, tá não sei o quê, tá acamado, não consegue. Aumentou a expectativa de vida em 65% e a cura e desinternação em 90%. Antes de começar mais um episódio do Pode Falar Podcast, eu quero convidar você que é empresário, que é empreendedor, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer fazer um podcast, mas é inseguro, ainda não tem a segurança necessária para chegar em frente a uma câmera, para falar no microfone, para fazer uma palestra. Eu vou deixar aqui as informações de todos os nossos cursos, treinamentos e formações. É só você acessar. E bora para mais um episódio do Pode Falar Podcast. Fala aí, pessoas! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar, o podcast onde empresários, empreendedores, profissionais da área de saúde vêm trazer o seu conhecimento. Aqui sim, aqui eles podem falar. E hoje eu estou aqui com um convidado especial. Eu estou aqui na Campinas Decor. Mais um episódio que estamos gravando aqui nesse ambiente maravilhoso, lindo, que foi, né, saiu aí eu falo assim, da criação do Richard Porto, um grande arquiteto, e esse espaço tá maravilhoso. E lógico, eu quero, antes de falar aqui do meu convidado especial, quero agradecer já a Reverie Planejados, que é responsável aqui pela execução do projeto da parte de imóveis aqui nesse ambiente da Campinas Decor e é o patrocinador oficial do podcast Pode Falar. E hoje é um episódio, você tem que assistir até o final, porque tá bacana. O convidado, ele traz muito conhecimento, eu acompanho pelas redes sociais todo o trabalho aqui que ele vem fazendo. Vai falar de saúde, de estética, de odontologia, de empreendedorismo. E ele está aqui agora, vamos conhecer um pouquinho mais da história. Seja muito bem-vindo aqui, Dr. Ed. Muito prazer estar aqui. Realmente, todo mundo que você falou tem muito bom gosto. Eu me surpreendi quando cheguei aqui e olhei esse ambiente, viu? Tá bonito, né, Ed? Vou falar que tá lindo e sofisticado. Eu falo assim, mesmo com todo esse conforto, a gente se sente em casa. Nós estamos sentados aqui no Luiz XV, né? Mas eu falo assim, é gostoso, né? Aqui você se sente no conforto, ao mesmo tempo muito à vontade, traz o retrô, né? Muito bacana. É um ambiente acolhedor, tô aqui tranquilo. Que bacana. Vamos lá, eu quero conhecer um pouquinho como que surge, porque tem uma história aí de empreendedorismo e aí chega na odontologia. Fala um pouquinho como que surge no coração aí, né, a parte de cuidar da saúde aí das pessoas, né, na parte da odontologia. Assim, eu desde pequeno queria ser corredor, piloto. Aí não deu certo. E aí passei por vários, a época da eletrônica, do processamento e tal, e sempre gostei de saúde. Sabe, sempre querer ser médico, cirurgião plástico, transformar as pessoas. De criança a gente brincava, a gente vai inventar um creme dental ou qualquer coisa que a pessoa não precisa mais de dentista. Porque a gente tinha pavor, a gente adorava doce, que naquela época comia não tanto, né, como se pode hoje. E assim, aí foi, me preparei, vim de escola pública e falo para todo mundo, basta ter determinação. Eu fiz Unicamp, não paguei faculdade, todo mundo fala assim, preciso de uma escola boa para pagar. Não, você tem que ter a determinação do que você quer. Entendeu? Então, eu quando, não me gabando, desculpa aí, mas eu passei nas 9 públicas que eu prestei. Então, eu escolhi a Unicamp, para mim era mais perto. Meu pai veio a falecer durante o último ano da minha formação, não me viu formado.
E aí é um propósito de vida. Falei, poxa, eu tenho que dar certo nessa carreira, ajudar pessoas, que é o meu propósito, e cuidar da minha família, que era minha mãe. Eu tenho mais irmãos, mas minha mãe ficou dependente de mim. Então, esse foi, e tô aí até hoje. Olha que bacana, você falou, eu tenho a minha filha, né, também tá estudando na área da saúde, e um dia conversando com ela, eu falei assim, porque tem a dificuldade, que você falou, quando tem determinação, ela também estava atrás de passar em medicina, estudando lá, e muitas vezes a gente fala para as pessoas alguma coisa e assume um compromisso, né, e a gente se cobra, fala, não, eu falei, agora eu vou ter que fazer. E no momento, para deixar ela mais confortável, eu sentei com ela, eu falei, filha, olha, se tiver muito difícil, eu falei, se você achar, né, que se precisar desistir, eu tô com você. Né? Aquele bate-papo para tentar confortá-la, que eu vi que ela estava assim super, né, já tinha uma experiência, tinha tentado em uma, não dava, tentado em outra. E aí ela falou, não, ela falou, o meu propósito, ela falou, eu quero fazer a mesma coisa que você. Eu falei, como assim? Eu falei, porque eu não faço medicina, né? Daí ela falou assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar a vida das pessoas. Daí ela falou, não se trata de dinheiro, não se trata de nada, se trata de propósito, né, de cuidar do outro, né, é o que você falou, determinação. Ela também conseguiu na época bolsa 100% de medicina, tal, isso é determinado, estudava de noite. Eu também tenho um filho, né, o Matheus, sempre estudando, sempre terminado, já se formou. Então assim, quando você tem determinação, independente de onde você está, da sua classe social, lógico que existem as dificuldades, mas minha mãe falava assim, né? Eu falava, não é para qualquer um, você não é qualquer um, né? Ela falava assim, então você vai ter que estudar, você vai ter que ser determinado, vai ter que passar por desafios. E vamos trazer então assim, depois de formado, você tem hoje, né, a clínica, é um trabalho aí que eu tive o privilégio de conhecer sua esposa também, sim, que faz um trabalho incrível aí, né, cuidando da autoestima. E como que é? As pessoas que chegam hoje para você, elas vêm mais procurando a questão de estética ou é uma necessidade, uma dor? Como que é hoje, em 2025, né, as pessoas com dentista? Porque, como você falou, na infância, muitos têm medo, tem gente adulto, acredito, que chega lá com você com pavor. E aí entra também a parte de inteligência emocional, né? Eu acredito que você tem um trabalho para dar uma segurança para a pessoa. Fala um pouquinho como que é o seu dia a dia. O dia a dia é bem complexo. O que deixa eu adoro na profissão, além de eu ser apaixonado, né? Porque meus pacientes falam assim, nossa, mas nunca vi alguém com tanta paixão para fazer uma avaliação ou determinado naquela perfeição. Sim, porque nada é igual. É o dente da frente de 10 pessoas. São 10 pessoas diferentes, são coisas diferentes. Não é só o mesmo tratamento, não é em si o resultado ali de uma estética. É você entender a pessoa por inteiro. Um chega lá que o cachorro morreu, tá triste, outro brigou com o marido, outro filho tá bravo, outra perdeu o emprego. Então, a inteligência emocional é 100%, tanto do paciente quanto nossa. Porque é muito difícil. Entre você convencer o paciente a fazer um tratamento que ele precisa fazer, eu digo convencer assim, porque ele sempre vem achando que ele não precisa de nada, né? É só um detalhezinho e tal. Eu lasquei aqui à frente, por isso que eu vim. Ele tá com outros problemas, ele vem acumulando. Porque na odontologia, qual é o problema? Em 90% você não tem sintoma do que acontece. Quando dá o sintoma, a coisa está muito complicada. Então eles não vêm fazendo prevenção, como deveria fazer em todas as outras áreas. Então é difícil, você tem que saber conduzir e com muito cuidado, porque a pessoa veio para tratar um dente, às vezes ela tem tudo para fazer na boca, cara, um tratamento gigantesco. E como que você passa isso? Devagar, determina por fases, porque a gente fala para ele assim, se isso está refletido na sua boca, imagina como está você por dentro. Porque tudo vem dali. É vice-versa. Problemas bucais refletem problemas sistêmicos refletem problemas bucais. Tem manifestações de doenças que dão pela boca que você não sabia, que você tem HIV, algumas outras coisas que você consegue determinar. Teve aquela época grande, lembra do HIV, estava muito em alta? Sim, sim. A gente pegava muitas pessoas que não sabiam, nunca tinha feito o teste. E a gente, olhando como está a boca, falava assim, você devia fazer um exame de sangue e tal. O cara ficava até bravo e dava lá HIV. Olha só. Então, tem muitas doenças, tal. Uma manchinha marronzinha que pode ser um câncer de boca, você não sabe, que é uma coisa que reflete demais. É muito grande câncer de boca. Só que muitos têm cura, só que aí você tem que ver isso precocemente. Então, você tem uma responsabilidade gigante. E a pessoa que está ali, ela quer tratar um pedacinho do dente que ela quebrou. Entendi. Então, isso é difícil, sabe?
É muito além, então, né? Só do cliente chega, o cliente, eu falo assim, porque. Sim. Mas o paciente, né? Ele chega lá, né? Querendo a necessidade dele. Mas vai muito além, né? E para você despertar isso aí vem a bagagem, o conhecimento. Você falou de fazer com amor, né? De fazer avaliação. Semana passada eu estava em São Paulo em um evento, tive o privilégio de lá conhecer a filha do Silvio, a Renata Bravanel. Sim. Aí nós estávamos lá num grupo lá, e foi perguntado para ela assim. Porque todo mundo quer saber do Silvio, né? Tipo, qual a mensagem que o Silvio deixa e tal. E aí perguntaram, né? Qual a mensagem que você traz do seu pai, assim? Qual o ensinamento? E ela falou 2. E assim, e aí vai entrar nessa parte também do que você falou de fazer com amor. Primeiro, ela falou assim da questão da educação com as pessoas. Ela falou que o pai dela era muito rígido nisso aí. Falou que mesmo agora, elas todas adultas, se elas tratassem alguma pessoa mal, com falta de respeito, com falta de educação, ele chamava elas, chamava atenção, fazia ir lá, se reparar, pedir desculpa. Ele falava, as pessoas precisam ser bem tratadas, vocês têm que ser educados, vocês têm que ser cordiais. Ela falou, e ele tratava assim os colaboradores dele. Ela falou que até o último ano quase de vida dele, ele fazia questão de muitos colaboradores, ele fazia o cartão de Natal à mão. Muitos deles têm cartão de 20 anos do Silvio, que ele fez à mão, escrevendo para cada um. Então ele tinha esse cuidado com o outro, né, sabe, de ensinar. E olha que interessante, e o principal conselho, ele falava assim, cuide da sua saúde. Se você não cuidar da saúde, não vai adiantar você fazer nada. Tipo assim, o que acabou a sua vida, você precisa cuidar da saúde. Ela fala assim, então todos nós sempre tivemos assim, o maior conselho, não importa o que você tem para fazer, a saúde é em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua saúde. Tem trabalho, tem responsabilidade, para tudo vai cuidar da saúde, que senão você não vai ter o restante, né? Eu falei, olha que interessante, né? Você acumula, gasta tudo depois, você não vai cuidar dos seus netos, você não vai aproveitar a sua vida, você não, às vezes constrói tudo e gasta tudo naquilo que você no tratamento. Depois eu vou fazer isso. E qual é o problema hoje? Eu vejo, falta de conhecimento, mas a falta de conhecimento, você vê, na minha época, que eu já tenho 55, então não existia internet, era muito difícil ter tanto conhecimento. Hoje tem tudo, mas eles vão procurar outras coisas, eles têm tudo na mão. Para você ter o conhecimento, eu devia me cuidar mesmo. E quando começou tudo, eu tinha um consultório, e aí foi indo, montou para 2 consultórios, aí depois conheci a Vera, e ela foi estudando, e a gente foi fazendo toda essa parte. E aí hoje ficou muito legal a gente lá na Clínica Vida Mais, que antes era consultório do Dr. Ed, Vera Estética, e depois juntou com um nome só. Por quê? Ela me ajuda muito, ela faz os tratamentos internos, por exemplo, chega meu paciente, quase sempre ele está inflamado, ele está ruim, porque se ele perdeu o dente, precisa de implante, precisa de um tratamento maior, a gente faz um cuidado antes disso com ele, um preparatório para ele ter um pós-operatório melhor, para ele ter tudo isso. Então muita gente fala, pô, você faz a cirurgia de implante, tira 20 dentes, põe não sei quantos de implante, o cara não incha, não dói, no outro dia já está andando, tal, como assim? Porque a gente tem todo um tratamento diferenciado que a gente faz de dentro para fora. Olha só que cuidado. E você falou desde a avaliação, fazer com amor, carinho. Continuando na conversa aqui da Bravanel, daí ela falou assim que perguntaram, né, para assim, porque tem todo o entretenimento atrás das vendas, né? Daí ela falou assim, como fazer isso? Tal. Daí ela falou assim, ela falou, na verdade, o entretenimento saiu do meu pai. Ela falou, quando ele vendia caneta na feira, né? E eu achei assim isso mágico, porque eu sempre também compartilhei disso. Eu falo assim, que a venda, eu falo assim, o atendimento tudo, uma venda. Tudo ali é venda, né? Eu falo assim, ela falou assim, ele ia vender caneta na feira. E daí ele tinha que deixar as canetas com uma pessoa, porque se batesse lá o rapa para pegar as canetas, tinha que estar lá para sair correndo, né, tal. E ele falava que ele pegava a caneta, ele montava uma mesa e ele jogava em cima da mesa. Ele falou, você precisa ver a resistência dessa caneta e tal. E ele dava um show para vender uma caneta. Então as pessoas ficavam todas próximas da banca dele para ver o show que ele ia fazer para a caneta. Então ele pegava, tirava a tampa, tirava tudo e ele fazia uma apresentação. Ela falou, então assim, o entretenimento, na verdade, né? Porque fala assim, vocês vendem porque vocês têm entretenimento. Ela falou, não, o entretenimento veio do meu pai, das vendas, né? E eu sempre tive muito isso. Eu sempre falava assim, para mim a venda era uma apresentação, né? Eu fazia com amor, com dedicação, com cuidado. Eu venho do mundo das vendas também. Eu falava, olha, tal, eu fazia realmente uma apresentação. Eu buscava conhecimento técnico, eu falava, eu trazia um storytelling no meio, eu trazia uma história, porque eu sabia que as pessoas, se eu for falar direto para a pessoa, muitas vezes ela resiste, então eu tinha que contar toda uma história
história, né? Quando eu escutei isso, eu falei, poxa, estou no caminho certo, né? Seu Silvio fazia isso, né? E vem dando certo. E o que você falou, fazer com amor, né? Porque você só consegue fazer essa apresentação quando arde no coração, né, Ed? Porque se você faz com amor, com sorriso, o que você falou, os seus pacientes, eles falam, nossa, mas até uma avaliação você faz com essa vontade, né? Porque o que acontece? O pessoal confunde se o profissional é bem ou mal qualificado pela linguagem, mas isso está errado. Porque mesmo um médico que vai lá, talvez ele não tenha o conhecimento técnico da área odontológica, e eu não posso falar com ele certos termos que ele não vai entender. Exato. Então, a comunicação aí que entra na sua área é tudo. Eu tenho que trazer o que para ele? Fundamentos que ele entenda, não importa o jeito que eu falo. Eu tenho que passar a mensagem. Se ele entender o que ele tem que fazer, tá perfeito. Então, eu tenho lá câmera intraoral, TV interativa, onde eu consigo desenhar com o dedo e tal. Então eu vou mostrando para ele, ó, isso acontece por isso, por isso. O storytelling que é falar da outra pessoa. Sim, olha, eu tive um paciente muito parecido com o seu caso. Nele deu certo? Não é que no seu vai dar exatamente igual, mas é o mesmo processo. Deu para você entender o que você não fizer. Você gostou de fazer tudo isso? Porque o que eles fazem muito? Um tratamento grande. Largou tudo lá 30 anos, fez. Aí você fala para ele, ó, agora vamos vir a cada 4 meses fazer uma manutenção disso daí só pra gente... Some 3 anos. Fez tudo errado, porque falou, você passou por todo esse processo, gastou dinheiro, gastou tempo e estava sem saúde. Cara, é tão simples. Muito assim. A gente associa o carro. Carro lá, você não tem que levar 6 meses ou 10 mil quilômetros, não interessa se você andei só 2 quilômetros, mas deu 6 meses. Tem que lá, se você perde a garantia, é a mesma coisa. Se você não fizer isso, nosso organismo é assim, ele não existe nada definitivo. Em odontologia criou um termo muito assim, para substituir o tipo de material. Eu fiz uma coroa de um dente, por exemplo. Faz primeiro, tem que colocar ela num material diferente, que é uma resina, e depois você coloca uma porcelana, uma zircônia, que é um outro material. Mas o trabalho é o mesmo, só vai mudar o tipo de material, porque um é mais biocompatível, tem mais durabilidade, tal. Mas aí o pessoal fala assim, você está com o provisório e você vai para o definitivo. Eu não uso essa linguagem. Você tem um temporário e você vai mudar o tipo de material. Doutor, isso aqui não é para sempre? Quanto tempo dura? Eu falei, pode durar um dia, que você pode morder alguma coisa e quebrar hoje, ou pode durar 20 anos. Não depende de mim, nem de você. Vai depender de um monte de coisas. Um monte de fatores, olha só. É exatamente toda a comunicação é tudo, né? Você colocar da forma, vamos falar, efetiva, que a pessoa entenda. Você foi muito feliz nisso, né? Porque não adianta. Às vezes você vai consultar um médico, o cara traz uma linguagem técnica, você olha, tá, mas o que eu tenho, né? O que eu tenho. Você falou, e muitas vezes as pessoas pecam nisso. Eu fui com o meu genro, ele luta jiu-jitsu, e aí ele... Grace Barra, eu também. E aí machucou o ombro e tal, precisava fazer uma cirurgia. Aí fomos no hospital, acho que não é em São Paulo, né? Agora eu não lembro. Mas enfim, estávamos no hospital. E aí chegou um médico na hora, tal, que ia fazer a cirurgia dele, já estava com uma roupa azul lá, né, tal. Chegou lá, conversou com ele, estava ele, minha filha, tal, todo mundo lá no quarto. Aí ele pegou minha filha e o meu genro e falou assim, posso tirar uma foto com vocês? Fez uma selfie. Antes você falou, beleza, chama ele legal. Até ali tudo bem. Foi para a cirurgia, tal, fez a cirurgia, voltou para o quarto. Depois de algum tempo no quarto, chega uma cesta com uns doces, com alguma coisa, uma foto. Aquela e escrito assim, muito obrigado por entregar pela confiança de entregar a sua vida em minhas mãos. Perfeito. Cara... Acabou. Eu brinco assim, eu falo, até eu que não estava doente, fiquei com vontade de operar. Até eu falei, me deu vontade de operar. Você vê como a comunicação, o cuidado com o cliente, a atenção. Eu falei, gente, né? Porque às vezes você vai num profissional que tem o mesmo conhecimento, ou talvez até mais conhecimento, habilidades que esse médico, mas ele é arrogante, ou fala uma linguagem técnica, uma coisa que não te atrai. Você fala, nem vou voltar aqui, não me sinto à vontade. Muito legal esse cuidado que você tem, né, da comunicação, de entender que cada cliente que está ali, cada paciente, ele é diferente, tem as suas necessidades e o seu grau de até escolaridade, de cultura, né? Cada um você vai ter que comunicar de forma diferente, né? Absolutamente. E aí eu já vi gente, eu participei já de vários cursos e tal, frustrado que é uma pessoa hiper qualificada e tem menos resultado do que um cara que é menos qualificado. Mas a comunicação dele é... horrível. É horrível. E a comunicação do outro, todo mundo quer ir lá. Exato. E na época de 2015, esse é um dado interessante. Eu participava de um grupo chamado Qualidade de Saúde e tal, e fizemos uma pesquisa. Saber por que a pessoa não vai no dentista, não cuida da boca? É uma questão o quê? Educacional? É uma questão financeira? E, pasme, não é questão financeira. O financeiro é o que menos importava. Apesar da pessoa não ter dinheiro, às vezes, por um tratamento super grande, mas ela queria cuidar disso. E sendo que tinha pessoas muito bem de vida que não ligavam para cuidar da saúde da boca. Era inacreditável, era uma questão educacional.
Educacional. Não era financeira. Apesar que a financeira, o pessoal agora vai bater em mim aqui, né, se tiver um corte. Fala, como não, doutor? Vou lá e fica super caro. Não, tudo bem. Tem o custo, né, de acordo com o profissional. Lógico. Mas essa pessoa tem o interesse. Esse com dinheiro, nem o interesse, ele não aparece para consulta. Olha, é muito mesmo da cultura do educacional. Por quê? Eu lembro, vamos falar, e nós viemos de uma geração onde as pessoas tiravam todos os dentes e colocavam, né? Chegava lá, tinha um problema, tira. Né? Não, Era assim, não recuperava o dente de jeito nenhum. Não recuperava. Então, assim, a pessoa já tinha que ir lá. Primeiro, vou lá, vai ser dolorido, vou sofrer, vai tirar tudo, vou ficar feio, vou ter que colocar, vou ter que gastar um valor danado. Então assim, foi implantado. Eu trabalho muito com crenças, né? Eu falo sobre isso, né? Eu falo, os significados que você dá durante a vida, você carrega, né? A Elis Regina tinha uma música que fala assim, nós somos e vivemos como os nossos pais, né? É muito isso. É uma crença, né? Não é? Nós somos e vivemos. Você tá ali, você pega a forma que seu pai falava, a cultura que você escutava, que você via, ouvia e sentia, né? Ocorre lá as sinapses neurais, você dá os significados e aí você adquire padrões de comportamento. E um deles é esse, não vou no dentista, né? E é inconsciente, né? Não é consciente. Sim. Ele não vai, não é porque ele não quer, ele até quer, mas ele fala, não é importante agora. Isso, eu não tô sentindo nada. Lembra que eu falei que sintomas não tem. E a crença é isso, né? O pai era CLT, o que você tem que fazer? Ficar no emprego, ter carteira assinada, ficar tanto tempo. Todo mundo queria isso, não era? Exatamente. Os pais traziam todas essas crenças, você tem que sair do carro, você tem que fazer isso. Então, só que não funciona desse jeito, né? Você tem que pegar o que tem de bom, porque assim, a educação do meu pai era advogado e foi militar, então ele, assim, eu tive uma educação rígida, mas eu briguei muito, assim, eu tenho 6 irmãos, né, homens comigo, sim, e tal, e eu sou o caçula. E o que acontece? Mas hoje você olha e fala, nossa, se essa criançada de hoje tivesse a minha educação, isso não estava assim, não. É muito legal, né? E como está relacionado de todas as áreas a crenças, né? Porque eu falo assim, quando você muda as crenças, você muda seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, você muda seus sentimentos. Quando você muda seus sentimentos, você muda suas ações e, consequentemente, você tem resultados diferentes, né? É o que você falou. Então, até na área da saúde. Então, se eu tenho essa crença lá inconsciente que, poxa, pode ser ruim, né? E daí qual que é o meu pensamento? Já falar, não precisa, não é necessário, tá? O sentimento, medo, insegurança, falar, vou nada, dá para esperar mais um mês, dá para esperar mais 2 e passa um ano e nem vê, passa, né? Mesmo. Eu me chamou muita atenção, uma vez fui assistir uma palestra de um dentista e ele pegou e falou assim, né? E ele no meio da palestra ele falou, né? Qual a imagem que você quer deixar? Ele falou, o que você faz? Ele falou, né, o mau hálito, a aparência. Ele falou, poxa, as pessoas, é o seu cartão de visita. As pessoas se preocupam com o carro, se preocupam com a roupa, mas e aí quando abre, tipo assim, tá faltando um dente, tá faltando algo. Ele falou, as pessoas vão enxergar também. Vamos ver, tem pessoas que escondem pela insegurança, levam a mão para dar um sorriso, né? Passam anos, né? Não tira nem foto sorrindo. Exatamente, não tira, fechado, a mão na frente, você percebe que fica insegura, né? Eu falo assim, e daí eu quero saber sobre isso. Nós tínhamos um amigo, a gente falou assim, quem que vai falar para ele que ele tá com mau hálito? Porque, né, tipo, que a gente fica, né? Só quem é muito amigo, cara. Eu falo pro seu cara que fala porque ele é o amigo. Porque é uma situação, cara, é uma situação assim que a gente fica sem graça, né, que a pessoa, por exemplo, principalmente se é dentro de uma empresa, se tá, às vezes é a sua marca que está envolvido, o cara é um bom profissional e tá ali, mas fala aquele bafão, né, que a gente tem, e isso aí a pessoa não tem, e tem jeito, né, doutor, dá para cuidar disso aí, né? Tem que cuidar, e você falando desse gancho aí, eu li várias entrevistas de atriz que falou assim, cara, eu tenho que beijar o cara ali, tanto no cinema quanto na novela, tá difícil. E olha só. Então, a pessoa acha o seguinte, é um house preto, é uma balinha, piorou. Ou vai botar um enxaguante bucal, o que ele tá fazendo? Ele tá deixando cheirosa a bactéria, porque ele não vai tirar aquilo daquela. Isso que você vai ter, você tem problema, pode ser gengival, você pode ter um problema de cárie, porque a fermentação das bactérias, restos de alimentos e células mortas fazem tudo isso na boca. Sabe, se você não tem um problema estomacal, você tem às vezes um refluxo, você precisa entender. Eu tenho pouca saliva, não bebo tanta quantidade de água por dia. Então tudo isso acontece, não escovo minha língua. Poxa, a língua é o maior depósito que tem de células mortas e para causar mau cheiro. Então tem que tomar muito cuidado. E aí vem na autoestima. Poxa, você vai chegar em alguém ou você vai numa entrevista de emprego, pô, tá faltando meu dente. Tem que estar sorrindo. Então, para você melhorar convívio social, para você melhorar no emprego, arrumar uma nova namorada, ter a felicidade de se achar bonito no espelho, lá na pose lá do super-homem, né, que também tem tudo isso. Tem todas essas coisas. E as pessoas não veem isso. Você começa a observar. Às vezes eu tenho um amigo que eu vejo que ele parou de ir na festinha, parou de não sei o quê. O que ele está fazendo? Ele está se
retraindo, não vai mais em lugares que ele gostaria de ir, muda a alimentação, então já piora a parte interna, vai comer mal, porque tem que comer coisa mais mole, mais doce, já piora a diabetes, pressão alta. Então isso é uma consequência de acontecer. Olha, as pessoas não chegar. pensam nisso. É assim, é uma... Quando eu desenho isso numa lousa, eu falo pra você, tá vendo? Você sai daqui, olha onde você tá indo sem você saber. Você tá indo exatamente pro caixão. Entre aspas, você... Porque não significa morrer. Você não viver feliz e bem é a mesma coisa. O que É adianta? a mesma coisa, você só tá vivo sem... Então, entendeu? Você só fala, tá falando que eu vou morrer? Não, tô falando que você não tem vida. Que vida é essa? Você ficar num quarto pedindo um negócio pra você comer, você nem sai pra comer. Não, e essa impotência, eu vivi isso, né? Durante a minha vida, eu sofri um acidente, eu gostava muito de moto e tal, e me achava piloto também. Todo mundo. E aí, você falou de piloto e eu sofri um acidente. E assim, eu sempre fui educado, eu tive uma educação da escovação dos dentes, de cuidado. Eu ficava em cima da cama e a minha preocupação era essa, das pessoas chegarem, né? De não ter essa higiene, de não ter, eu falava, não, preciso fazer, né? Então, assim, independente da onde você está, esse cuidado, o autocuidado das pessoas que convivem com você. Eu falo, ninguém gosta de pessoas, né, com mau cheiro, Sim. Ninguém gosta de pessoas com mau hálito. Mas não se trata só de gostar, se trata de você entender, né, entender o que está acontecendo com você, que você não está tendo esse autocuidado. Uma das últimas pesquisas, que aí depois liberou o dentista de UTI, que não existia. Essa pesquisa fez o quê? Que ir num profissional lá, higienizando a boca dele lá, 2 vezes ao dia, né, o profissional vem, o cara tá em coma, tá não sei o quê, ou tá acamado, não consegue. Aumentou a expectativa de vida em 65% e a cura e desinternação em 90%. Caramba! É absurdamente, assim, é enorme. E não existia isso. E aí criaram isso. Existe hoje uma preparação, existe um registro, você é contratado como dentista de UTI. É maravilhoso. Olha que Pode fantástico. pegar isso aí, ajudou muito, porque muita coisa, você tá lá, você não pode ter contaminação, você tá num ambiente super estéreo lá, que é a UTI, mas e a sua boca? Você está se alimentando, seja por sonda ou não, as bactérias estão fermentando, você tá vivo. Sim, você precisa sim. ter essa higienização, isso é... Olha que cuidado e que sensacional, Então né? as pessoas... O médico que teve essa sacada desse cuidado, né? E os números, né? O quão são impressionantes. O autocuidado, onde pode levar até para aumentar a volta à vida, né? Exatamente. Olha que aí você pega 2 tipos de médico. Um médico que tem ótimo de entender tudo isso e um médico que acha que o dentinho serve para nada. Exato. A gente vê isso, porque a gente faz tipo residência de cirurgia em hospital. Pra gente fazer recuperação de face e tudo. Sim. Os médicos tratam a gente como se fosse não tô desmerecendo enfermeiro, mas como se fosse qualquer coisa. E tem uns que não, que falam, nossa, se eu não tenho você aqui, eu não consigo fazer tal coisa. Porque... como acontece com o fisioterapeuta. O médico, às vezes, é ressaltado, mas quem voltou o cara andar? Se não tivesse a fisioterapia, não ia. Então, eles Exato. não dão o devido valor, né, ao fisioterapeuta. Eu aprendi muito o valor, né, principalmente fisioterapeuta. Eu passei pela mão de diversos e alguns que viraram amigos, né? Porque o processo de fisioterapia, eu fiquei 5 anos no processo de voltar. Eu tive uma fratura de fêmur e quebrava. E olha que interessante, doutor, vou trazer o que resolveu na minha perna. O dentista. Porque eles fizeram um procedimento de implante. Eles pegaram, acho que se eu não me engano, posso estar errado, chama PRP de plasma, alguma coisa isso, assim. Tiraram o sangue, fizeram tiraram o sangue, pegaram os glóbulos isso. brancos, é isso mesmo? Olha, isso, eles vão fazer as membranas lá de acordo... Ele é seu, não vai ter nenhuma rejeição e vai... Pegaram bastante osso da minha cintura, então fizeram uma raspagem de osso, fizeram tipo ali um enxerto e aí cobriram com isso para poder você ter uma recuperação. Exatamente, olha trazer esse conhecimento. Porque foi assim, eu fiquei por 5 anos, então eu voltava a andar, quebrei a perna com 5 meses, quebrei por 1 ano, eu fazia tudo o que tinha que ser feito. Tá. Mas como quebrou em galho de árvore, Sim. e cada vez, imagina, vira um queijo suíço, né? Furadeira, porque tem que prender os pinos, tudo, tal, não é fácil. e o meu ele não deu a haste porque era muito fino, tal, teve que ser placa. Tá. E ali foi, 5 meses quebrou, volto a andar. Eu brinco assim que, sabe aquele joguinho que você cai na casa errada e volta ao início? Eu era assim, eu chegava, eu tava, agora eu vou voltar a andar, agora tal, meu fisioterapeuta, agora já tá na fase final, você vai andar, tava, né, voltando, puf, quebrava de novo, cirurgia, cama, tal. E os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque fazia os exames, não aparecia, olhava, tal, né, todo nível de cálcio, nível de aquilo, tudo, eles falavam, não dá para entender. Eu tinha uma memória muscular também, tudo contribuiu, né? Assim que ela voltava, eu gostava de esporte e joguei muito tempo futebol, então a memória muscular era muito forte, voltava, o músculo ficava, então tudo que tinha que fazer, eu fazia. Entendi. E quebrava a minha perna. E aí chegou na última, ele falou assim, você vai ficar em casa agora,
e nós vamos estudar isso aqui, como que a gente vai fazer. Eu fiquei mais de uma semana em casa, o doutor sentou, ele falou, ele chamou, né, minha esposa falou, nós vamos fazer esse procedimento. E ele falou, é usado pelos dentistas, nós chamamos um dentista aqui, ele falou onde a gente entendeu o processo, eu acredito que isso aí, não vamos fazer drenagem, né, para manter tudo Sim. aquilo ali, né, então fez alguma coisa, e ele falou, nós vamos tentar agora, tipo, de tudo, e a sua recuperação vai ser ao contrário, nós vamos fazer a sua recuperação, você não vai fazer fisioterapia. Ao contrário, tem que ficar parado, isso aí precisa de descanso. Vai ficar parado, porque ele falou, até o próprio músculo, quando ele se formar, como eu tinha uma memória muscular, pode ser que já o osso não esteja preparado, né, poderia... Vai forçar muito mais, o músculo está pronto e o osso não. Exato, daí ele falou, então vamos deixar. E olha que incrível, quando tirou o primeiro raio-x, né, que é o primeiro exame pra você ver a fratura, densidade, ela fez. gente, tipo assim, esse processo que ocorre, se eu pegasse um raio-x de 5, 6 meses de outra cirurgia, o resultado daquele com 30 dias era maior, você via o osso consolidando. Gente, é incrível isso aí, né? Isso, porque você usou o osso autógeno, que é seu mesmo, então raspou ali ilíaco e tal, e colocou as suas proteínas mesmo. E tem uma centrífuga que tira o que não precisa e pega só as proteínas que precisa, e isso daí ajuda demais. Diminui a dor, o inchaço, a recuperação é muito mais rápida, é tudo biocompatível. Olha só, e aí vamos pegar o que você falou, de pegar um médico que ele tem esse cuidado e vai também pegar na odontologia, né? Ele falou, chamei... Imagina pelo ego, talvez ele não... Isso por isso daí. Porque às vezes o cara se acha, né? Exato. Mas não... E esse médico, ele chamou o dentista, ele falou, a gente chamou aqui para entender como funcionava. Inclusive, o dentista, se não me engano, participou na cirurgia para ajudá-lo lá, para fazer, eu não lembro, porque estava desacordado. Sim, mas isso é bom, porque isso daí, ele voga o seguinte, você não é nada sozinho, você tem uma equipe. Eu também tenho uma equipe. Longo desses anos, tem gente que está comigo há mais de 20 anos. Que começou comigo lá, me ajudando em alguma coisa, ou aí foi se especializar em outras coisas. Então a gente tem várias áreas, não vou dizer todas, porque a gente não tem todas as áreas ali na clínica, mas a gente tem profissionais qualificados em diversas áreas, pessoas bem qualificadas. Muitos que passaram, ficaram 5, 10 anos, aí foram para outro lugar, aprendeu, porque a gente tem um método de tratar. Então a gente tenta trazer o nosso método assim, assim que você tem que tratar a pessoa, é assim, nós não temos pressa, é isso aqui, é a prioridade do paciente, precisa fazer 10 sessões de 1 hora, vai fazer. Ele quer fazer tudo num dia, depende, vamos ver o que a gente vai fazer, faz estilo spa. Então a gente tem que entender a necessidade, o que ele aguenta e o que vai dar de resultado. Nem sempre um tratamento mais caro e o melhor é o melhor para aquele paciente. Você tem que achar o que é melhor para ele. Naquele momento, às vezes está debilitado. Então, isso é uma coisa muito pessoal, é muito exclusivo. Eu falo, nenhum tratamento é igual. Eu falei, não é. Então, é individual, é isso que a gente né? tem que tentar. E procurar o profissional qualificado, porque o que acontece muito na clínica é a pessoa vir depois que foi em 10 lugares, mexeu 10 jeitos que não deveriam, e aí para consertar às vezes não tem o conserto que seria se ele tivesse vindo pela primeira vez. A gente tenta fazer o melhor. Aí a culpa recai sempre no último, né? Sim, você chega, veio para você o problema. Não, e fala assim, e fala que é você que não conseguiu fazer o 100%, né? Então a gente tem que estabelecer bem. É muito isso, em todas as profissões é isso. Eu falo assim, quando você tem um posicionamento, quando você se valoriza, né? E tem muita gente no mercado, e gente, não é falar mal, mas desqualificado e que trabalha com preço somente, isso. E aí fica aquela briga de preço e as pessoas... E aí tem coisas que não dá para você economizar. É só vida. Valor não é preço. Gente, falou todo mundo. Vocês exatamente. Eu falo assim, hoje eu procuro em qualquer área que eu vou fazer, desde se eu for comprar, vamos falar carne no açougue. Eu quero um cara qualificado, um cara que entenda daquilo, que cuide da higiene, que me dê segurança. Até eu brinco assim, hoje eu frequento um lugar que eu vou lá, eu falo assim, eu contrato pessoas qualificadas, seja para o mecânico, né, de confiança, sabe, tudo. A gente tem que ter essa segurança, né? E quando se trata de saúde, então, poxa, né, você vai cuidar vamos falar assim, você vai mexer no seu rosto, na sua boca, pode ter um problema até muito mais sério, quando você falou de gengiva, de estética. Sim. Aqui, de se ficar... Então, eu sempre tive essa preocupação, esse cuidado, assim, e é muito legal você trazer isso, né, para você que está assistindo, dessa valorização. Não se trata de preço aqui. Quando você procurar, porque às vezes o barato vai sair caro, né? Procure pessoas. E o doutor trouxe algo aqui dessa individualidade, né, que é muito importante. Por quê? Nas vendas lá atrás, quando você falava de 20 anos atrás, o pessoal falava, você tem que tratar o cliente. Eu gosto de tratar o meu cliente como eu gosto de ser tratado. E esse é o maior erro hoje, né? Porque você tem que tratar o cliente
como ele gosta de ser tratado, ou o paciente, de acordo com as necessidades dele, não as suas, que as suas podem ser totalmente diferentes, né? Crenças diferentes, cultura diferente, educação diferente, né? E ter esse cuidado, né, é muito importante. Eu fiquei muito feliz aqui de saber que você compartilha disso, porque eu falo assim, tem que ter esse cuidado, cada um é individual, você tem que entender as necessidades, como é mais rápido. Eu falo assim, até os perfis comportamentais, é dominante, é influente, é estável, a forma de comunicar, é uma pessoa, você falou, eu apresento no quadro, você é uma pessoa visual, você é uma pessoa auditiva, né? Tudo isso, né? Você é sinestésico, toda essa importância. Hoje, pela sua história, você me trouxe aqui que você já passou por vários momentos. Você estava conversando aqui antes, estava dando risada aqui, você me contando um pouco da sua história, que é uma história assim de luta, de se reinventar, eu posso falar assim. E em algum desses momentos, doutor, que eu sei que a vida às vezes, vamos falar, prega peças, né? E eu falo assim, não é desistir a palavra, mas em algum momento você chegou a desanimar e falar assim, poxa, que foi um período mais longo, que você falou, poxa, aqui me pegou, que precisou se superar no meio desse caminho? Em vários momentos, viu? Não foram poucos. E aí, às vezes, a gente até fala, vamos mudar de profissão, porque ninguém valoriza, seja qualquer uma que eu passei. A pessoa não valoriza, eles querem o rápido e barato e acaba saindo caro porque você faz 2 vezes, né? Às vezes as pessoas não pensam nisso. E o que faz a gente superar isso? É você ter o propósito. Pra mim, era o orgulho da minha mãe. Ela falou, o caçula, o único que entrou nas faculdades, não sei o que e tal. Então eu falei, nossa, não posso decepcionar minha mãe por nada. Então, esse era. E a resiliência. Porque, assim, não adianta você ler o livro de um cara e falar assim, vou fazer o que ele fez. Não, você vai tomar ideia do que ele teve. O que ele fez? Ele caiu. O que ele teve? Resiliência. Todo mundo que venceu teve o quê? Resiliência. Uma hora ou outra vai dar certo. Não pode parar de tentar, né? A gente pega aí, não lembro quantas vezes, mas o Thomas Edison foi 1000 e poucas vezes tentou a lâmpada. Você pega, todo mundo tentou, porque você só vê a história que ele publicou do sucesso. Lá o final. Não, mas e os tombos? Silvio Santos mesmo, que você pega uma história que não foi totalmente contada, né, no filme e tudo mais que ele conta, mas você imagina o que ele passou. Imagina, né? Eu imagino ele assim, ele entrava sorrindo, com a Polícia Federal lá, o negócio querendo quebrar, tudo mandando ele embora da empresa, não tem mais o programa amanhã. E o cara... Porque o compromisso com quem não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu falo pra minha equipe, você brigou em casa, você não tá bem e tal, o paciente tá aqui, ele também não tá bem. Ele não vai resolver o problema do seu cachorro, do seu marido, você tá com dor de barriga. Cara, ele tá aqui, você tem que dar... É ele, então você tem que estar impecável para ele. Não interessa o que tá acontecendo para você. Você falou do Silvio, né? Hoje a gente falou várias coisas aqui, mas olha que interessante. Eu assisti uma entrevista dele uma vez, quando o Pan-Americano quebrou, o Banco Pan-Americano, né, tava quebrando e tal, e o repórter pegou e falou, quis fazer uma pergunta indelicada para ele, né? O repórter falou, Silvio, o Banco Pan-Americano quebrou uma das suas empresas, você não tem medo de ficar pobre? Daí ele olhou com um sorriso no rosto, ele falou, não, ele falou, já sei o caminho para ficar rico. E é isso. Com a resposta, primeiro, ele respondeu sorrindo, respondeu, sabe, normal, como se fosse. E o que ele falou ali é muito profundo, porque as pessoas já aprendem o caminho de se reinventar. Não é o caminho para ficar rico, mas o caminho da resiliência, né? Que você falou, de passar por momentos de superação, talvez de fé, de acreditar. Sim, cada sempre. Um tem, né? A fé tá lá. A nossa aqui é inabalável. Porque tudo que eu consegui na vida foi por muito esforço e Deus no caminho. Porque senão, ou cada um tem a sua crença, né? Mas lógico, assim, lógico. Entendeu? E que você falou do Silvio aí, uma coisa muito importante. Ele poderia ter deixado, que o banco não estava no nome dele, mal dizer. Ele não, ele penhorou todos os bens e falou, eu tenho que pagar todo mundo. Então aí onde a credibilidade dele acabou, porque ele poderia fazer como milhares de pessoas fazem aí. Deixa então, pra lá, né? Então é uma coisa assim que, muito, né? Eu nem sei o que falar disso, porque pra mim foi assim de uma hombridade, porque deveria ter feito como muita coisa acontece aí. Né? O que você falou, eu sempre fui muito de pegar a biografia e entender quais os passos que as pessoas tinham para ter sucesso, não só o momento de sucesso, né? E é o que você falou, a resiliência, a fé, muitos deles, a honra, né? A seriedade, né? O judeu, ele traz muito isso, né? Que ele fala assim, o judeu, que é algo sagrado para eles é o compromisso. Ele fala assim, se eu pegar um dinheiro emprestado seu, eu falar, vou pagar dia 10, pode ser que ocorra algum problema e eu não consiga te pagar no dia 10, mas saiu do meu controle. Agora, se eu pegar algo seu
e falar assim, que ó, é dia 10, mas eu já sei que dia 10 eu não tenho, né? Eu só estou falando para resolver um problema meu, que eu estou falando sem compromisso, né? Que eu não vou honrar isso aí, eles falam que a gente está desonrando Deus, né? Então eles falam assim que as pessoas não são abençoadas, por isso que eles são muito prósperos, que eles respeitam muito o horário, eles falam assim, ó, chegou, 8 horas, a pessoa, o tempo é precioso, então 8 horas eu vou estar lá, porque 8 horas, tipo assim, eles honram muito isso aí, né? A honra, o compromisso, né? E o Silvio tinha muito disso, né? De honrar, né? E ele conseguia separar as pessoas, né? Ele o apresentador, ele o empresário, né? E ele o pai de família. Quer dizer, exato, não é fácil a inteligência emocional para você não trazer o problema que às vezes é o problema da sua empresa. Você trouxe lá para dentro de casa, acabou o casamento, acabou com os filhos, acabou tudo, né? E deixou um legado, né? Deixou um legado aí, tipo assim, os filhos seguem, né? Eu tive o privilégio de estar semana passada, né, com uma das filhas dele, aquele brinca, a filha número 6, a Renata, e que ela estava trazendo isso, dos ensinamentos, né? Então, aonde ela vai, as pessoas procuram, querem saber, ô Silvio, né? Ô Silvio, tipo, o que ele falava, como que ele falava, tudo, até hoje, né? E elas falaram, elas vivem isso, né? Deixou esse legado. Bom, vamos lá. E eu assistindo, né, um programa uma vez, me falaram do superpoder. Né? Eu tenho um e-book que chama O Superpoder da Comunicação, onde as pessoas, eu deixo a mensagem que você tem alguns superpoderes, né? E dentro, acho que você já me trouxe alguns aqui, mas eu queria entender qual que é o superpoder do Ed. O superpoder do Ed em relação aos meus pacientes, é me colocar no lugar deles. O que eles estão passando, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade de saúde. Eu preciso de um tratamento perfeito, mas ele não tem a condição de fazer, às vezes, por saúde, ou por dinheiro, ou por emoção. Então eu tenho que entender e fazer o meu melhor. Esse é um superpoder que não é fácil você entender uma pessoa. Sim, olha. E na minha casa é tentar ser a melhor pessoa possível e na parte espiritual tentar seguir todos os ensinamentos de Jesus, tal, que eu acredito, cada um acredita no seu ser aí, e que não é fácil. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Colocar em prática não é mas fácil. Eu digo assim, tudo que eu faço tem sido abençoado. Até as minhas quedas são abençoadas. Eu fico bravo que aconteceu tal coisa, vou entender ali semanas depois e falar, nossa, foi por causa disso que aconteceu isso, foi melhor para mim. Muitas vezes a gente não sabe o porquê daquele momento, isso, né? Eu já me aconteceu muitas coisas que eu falava, gente, mas por que está acontecendo isso agora? E depois teve uma vez, eu até trazer essa situação aqui, eu fui contratado por uma empresa, na época eu era diretor de uma e me chamaram para uma outra. E, na verdade, uns dias antes eu tinha me desligado e nesse processo me chamaram para outra. Na verdade, eu não ia trabalhar mais nesse segmento, mas eu recebi uma proposta. Aí eu falei, poxa, eu tinha mudado de cidade, estava mais próximo. Eu falei, eu vou aceitar essa proposta. E era uma proposta boa. Sim. E aí, junto com isso, ocorreu lá, eu tive um problema, tive uma necessidade, tive um prejuízo financeiro e já começou a virar uma necessidade essa proposta. Eu falei, opa, vou abraçar realmente. Mas como eu tinha saído da outra empresa, eu falei, poxa, eles vão ficar sentido pelo fato de eu ir para concorrência, né? E tal. Aí eu peguei, como estava em outra cidade, eu mandei um e-mail para um dos diretores, né, para um dos proprietários. Eu falei, olha, assim, tal. Eu falei, aconteceu, eu queria agradecer por todo o tempo, pelos ensinamentos, né? Foi muito bom, porque eu falei, daqui a pouco alguém vai falar que eu vou estar. Mesmo sendo outra cidade, eram grupos concorrentes que hoje são os maiores do Brasil, e eu ia para concorrência, né? E não ia ficar legal. E olha que só, e eu peguei nesse dia, eu tive que esperar um período de 30 dias, que eles estavam instalando um novo sistema, teve todo um período. E quando chegou com 30 dias, eu fui lá para a empresa, numa cidade vizinha aqui, cheguei lá, o rapaz me recebeu, um dos filhos, né, do dono da empresa, dele falou, eu não sei como te falar isso. Ele falou, antes disso, quando eu mandei o e-mail, o cara já respondeu, falou, poxa, meu pai tá doido atrás de você, porque você saiu daqui, ele falou, e ele achou que talvez você se sentiu desvalorizado, mas não era nada com a empresa, era algo meu, pessoal. Sim. Ele falou, e ele precisa falar com você, me manda o telefone, eu tinha mudado de prefixo, eu tinha mudado o número, certo. Aí eu mandei o e-mail, falei, tá aqui,
assim, mas mandei por mandar lá, nada assim, era para resolver uma coisa que tinha ficado assim, meio que eles estavam se sentindo culpados, eles me contrataram por uma função, mas não era a maior função dentro da empresa. E eu, do outro grupo que eu vim, eu tinha um cargo até maior, que eu fui lá. Mas a renda era a mesma. Então... Eles acharam que era ego e não era, na verdade era o meu momento. E nesse dia que eu fui lá para a empresa, ao chegar lá na empresa, que eu ia ser contratado, ele falou assim, eu não sei como te falar isso, mas nós tivemos uma reunião e nós não vamos conseguir contratar você nesse momento. Eu falei, putz, caiu o meu chão, porque eu já tinha construído. E era uma renda, sabe, tal, eu precisava. Né? Eu falei, nossa, e eu lembro que eu tinha até colocado um carro à venda, que era para honrar lá algumas contas que eu tinha, para ter um fôlego, né, para trabalhar. Eu tinha colocado no carro à venda. E eu voltei. E eu lembro que eu voltei nesse dia chorando, assim, chorei sozinho, sabe? Aquele momento, né, de tipo, poxa Deus, não tô entendendo o que você quer, né? Saí de um lugar para o outro e também fiquei sem o outro. O que está acontecendo, né, na minha vida, né? E aí, pela manhã, quando eu acordei no outro dia, eu acordei totalmente desanimado. E aí eu saí, eu lembro que eu saí assim, minha esposa estava saindo, né, para fazer as coisas dela, e ela falou, ei, levanta essa cabeça. Ela falou, olha a sua postura. Ela falou, nossa, você parece que tá aí, acabou o mundo. Daí eu falei, a gente se queixa, né? Todo aquele momento. Daí ela falou assim, você sempre fala de fé para os outros e a hora de vivenciar você não está vivenciando. Ela falou, ajoelha, faz uma oração e tal. Daí eu falei, que oração? Daí sabe que a gente com raiva e com a esposa, né? Você quer? Daí eu falo assim, a gente acaba maltratando os que estão mais próximos da gente. E aí eu tive esse momento ali e ela saiu, né? Na frente dela, eu fiz aquela postura de tal, e ela foi embora. E aí eu falei, não, mas ela tem razão. Eu falei, eu preciso, sabe? Aí saí, fui no meu quarto, ajoelhei, né? E nesse momento que eu ajoelhei, estava, sabe, pedindo, agradecendo por Deus, eu não lembro exatamente que eu estava lá, porque eu estava num momento difícil. Tocou 2 telefones, na época de casa, né? Que tinha de casa, tinha fixos, e tocou um telefone celular que já tinha o celular. Era o cara que queria comprar meu carro. E ele estava, tipo assim, ele ia dar um outro carro, ia dar o dinheiro que eu ia pagar minhas contas. Ele só queria fazer uma proposta para mim se podia trocar os pneus. Ele falou, eu queria ficar com meus pneus, que tinha umas... Eu falei, pode ficar com os pneus, né? Sabe, já resolvi um problema naquela ligação que eu estava muito preocupado. E daí o outro telefone era o dono da outra empresa. Daí ele falou assim, olha, eu preciso falar com você, a gente precisa de você. Eles tinham perdido o cargo maior da empresa, tinha saído numa outra contratação e era inclusive o sogro de um dos proprietários, mas saiu do grupo e eles estavam com a maior vaga da empresa em aberto. Ele falou, você consegue vir aqui amanhã? Eu fui para lá e eu lembro assim que eu pedi quase 4 vezes maior o valor que eu tinha sido recusado. E ele falou, e quando você começa? Eu falei, nossa, será que eu pedi pouco, né? E aí, no outro dia, eu estava numa empresa onde eu gostava das pessoas, já estava lá, onde eu já estava em casa, onde eu era super respeitado e ganhando 4 vezes mais. Então, ou seja, muitas vezes a gente não entende. Não entende, não enxerga os propósitos de Deus, não enxerga o caminho que está preparando e nós questionamos, por sermos humanos, falhos, né? Eu lembro que eu chorei, eu fiquei triste, eu questionei Deus, eu briguei com a minha esposa, todo aquilo lá, e as coisas se resolveram. Assim, então, assim, quando a gente está no meio do furacão, né? Eu falo assim, a gente não consegue enxergar a luz ali, né? Sim. Sabe, vamos falar o dia que está vindo, que vai clarear, que vai mudar, né? Sabe, então, você que está assistindo, né? Tenha fé, persista, que independente do momento que talvez você esteja vivendo hoje, sabe? Tem algo bom para acontecer, sabe? Sempre, em todos os momentos, depois da tempestade, veio a bonança, veio a luz, veio a paz. E eu queria que, assim, eu falo assim, um bate-papo quando é bom voa, né? Tudo muito já rápido. Acabou, tudo, sabe? Eu queria que você deixasse aquela mensagem final, sabe assim, para quem está assistindo agora, o que está no seu coração seja profissional, seja pessoal, né? Para a pessoa que está assistindo agora você, assim, o que você deixa aí, eu não falo um conselho, mas uma mensagem. Uma mensagem, para mim, na verdade, eu resumo em 3 mensagens rapidinho. Número 1, não deixe de cuidar da sua saúde, porque tem muitas pessoas que dependem de você e você tem que estar com saúde lá na frente. Número 2, não perca a fé, nunca. E número 3, qualquer problema que você tiver, saia do olho do furacão. Faz de conta que você está filmando o furacão. Então você sai fora e você vai achar a solução rapidinho para aquilo que você tem.
Olha só, olha aí, você que está assistindo, já pega a dica e aí o principal, aplicar. Eu quero agradecer agora imensamente ao Richard Porto. Richard Porto, ele é o responsável por esse espaço maravilhoso aqui da Campinas Decor e abriu as portas para fazer os episódios do podcast Pode Falar aqui dentro. Então tem uma parceria, grande amigo, né, Richard? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo ser encantador, maravilhoso que você é. Agradecer também ao patrocinador oficial aqui, Reverier Planejados, né? Reverier, que vem de sonhos, devaneios do francês, né? Que traz o quê? Quando foi criada a loja, a Reverier Planejados, tem essa preocupação que as pessoas elas não vão comprar móveis planejados. Elas vão realizar sonhos, porque você vai colocar um projeto que vai trazer para dentro da sua casa, onde vai estar seu filho, vai estar sua esposa, vai estar as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe. Você vai receber, né, pessoas importantes dentro da sua casa, as pessoas que você ama, que você leva para dentro da casa. Então, tem essa preocupação com o conforto, com o cuidado, com os detalhes, né? A Reverier Planejados, obrigado pela confiança. Sem a Reverier não estaria acontecendo, né, esse podcast aqui. Então, obrigado de coração a todos aí, a Denise, o Daniel, a Selma, todo mundo aí da Reverier Planejados. Obrigado de coração por fazer com que isso aconteça. E eu quero agradecer imensamente, Ed. Nós temos que marcar outros que eu tenho certeza. Nós temos que falar de empreendedorismo, nós temos que falar de saúde, tem muito. Obrigado por ter aceito o convite, né? Vocês acabaram de assistir aqui o episódio. Não é somente um profissional, é um ser humano incrível, uma energia, uma luz, um sorriso sempre no rosto aqui, encantador, que eu tenho certeza que abre portas. Obrigado por ter aceito o convite. Não, eu que tenho que agradecer a todo mundo, a sua equipe que está aí por trás, que ninguém vê, aos patrocinadores, todo mundo que ajudou aqui, e estou à disposição. Me convidou, eu venho, sobre qualquer tema. Fantástico. E você que está assistindo, obrigado por ter ficado comigo aqui com o Ed nesse episódio, porque aqui você que é empresário, você que é empreendedor, você que é da área da saúde, você que tem uma história e gostaria de compartilhar com o mundo, aqui você pode falar. Estou te esperando. Grande abraço.